Olá, alunos, eu sou o professor Zaldir e nós vamos trabalhar aqui um exercício da disciplina de cálculo diferencial e integral a uma variável, e o tema aqui é integração por partes, de integral definida. Tá? Então, o exercício pede aqui para calcular essa integral, né, de 0 a π de seno de 2t do exponencial elevado a seno de t. Então, para poder resolver isso aqui, nós vamos precisar lembrar aqui dessa relação trigonométrica, né, que seno de 2t é igual a seno de 2 vezes seno de t vezes cosseno de t. E aqui tem as duas formas da integração por partes, aquela formulazinha que você já conhece de integração por partes. Eu coloquei as duas, né, essa aqui de cima é a mais simples, né, eu tenho preferência por essa, né, então você tem que ter um produto, né, u vezes dv, para poder aplicar a regra, a integração por partes, né? Então, vai ser igual a u vezes v, menos a integral da derivada de u vezes v. Né? Aqui tem um pouquinho mais de rigor, né, na fórmula, né? Eu tenho que ter um produto de uma função pela derivada na integral. Né? Então, vai ser igual ao produto das duas funções no intervalo de a a b, né? E depois a integral da derivada de f de x vezes a função g. Tá? Então, eu vou utilizar a segunda fórmula aqui. Né? Então, antes, nós vamos precisar substituir aqui, né? Porque senão eu vou ter dificuldade de trabalhar com essas duas funções, embora seja um seno. Né? Aqui você tem, não são iguais, né? Por causa desse 2 aqui, né? Se eu tivesse 2 lá, então não precisaria, né? Ou só t na de baixo, né, não precisaria. Então, primeiro eu vou trocar essa função aqui. Ó. Então, nós vamos ter o seguinte. Ó. Integral de 0 a π. Então, vou substituir essa expressão por essa aqui. Ó. Então, eu tenho aqui 2 seno de t, cosseno de t, exponencial de seno de t. Então, para facilitar aqui a integração, eu vou substituir o seno aqui, vou trocar a variável, vou substituir essa função aí, vou criar uma variável nova, x. Essa variável x ela vai estar em função de t. Ó. Então, eu vou precisar também da derivada de x. Ó. Então, da derivada de x em relação à variável t, então a derivada de seno é cosseno de t. Tá? Então, aqui eu tenho aqui o dt, ó, o dt ele vai ser igual a dx, aliás, eu preciso do dx, né? Desculpa. Aqui o dt vai passar para lá multiplicando, né? Você vai ter assim, vai ter dx igual a cosseno de t dt. Né? Ou pode ser também dt igual a dx sobre cosseno dt. Então, agora eu vou substituir a nova variável na integral. Né? Então, você tem integral de 0 a π meios, né? Então, aqui no lugar desse seno aqui, eu vou colocar x. Repete o cosseno, né? Exponencial de seno, então o seno é o x. Né? Então, exponencial de x, no lugar do dt, eu vou substituir por dx cosseno dt. Então, dx sobre cosseno dt. Então, o cosseno aqui eu posso cancelar, né? Então, sobrou a seguinte integral. Ó. Integral de 0 a π meios, né? Então, sobrou o 2 eu posso pôr fora aqui da integral, né? 2. Então, x exponencial de x. Então, agora, observe, né, que ficou muito mais fácil o cálculo da integral. Né? Então,
às vezes eu chamo, não é a palavra adequada, artimanhas, né, ajudam bastante a você facilitar o cálculo da tua integral. Né? Então, uma simples substituição aqui, uma troca de variável, né, vai facilitar bastante o cálculo da integral. Então, aqui nós vamos precisar usar a integração por partes. Por quê? Porque não tem uma integral naquelas tabelas já para poder calcular diretamente, e nem daria para substituir, né? Porque se eu substituir aqui o x, ó, eu não vou conseguir simplificar esse x aqui, tirar. Então, se eu usar o método da substituição, o x vai permanecer. Então, eu tenho que usar o método da integração por partes. A pergunta agora, bom, eu tenho um produto, né? Lembrando que para você usar a integração por partes, você tem que ter o produto. A pergunta é, quem que é U e quem que é V? V', né? Aqui da fórmula da integração por partes. Aqui você tem o V', né? Eu podia até trocar aqui, né, para ficar mais visível, né? Você tem que ter U e V'. Qual que é U e qual que é V? A ordem não importa. Pode ser tanto aqui U e V' como V' e U. Né? Às vezes a tua escolha pode ser a melhor, às vezes você vai ter que apagar e voltar a fazer novamente. Ó. Mas aqui a melhor escolha seria você fazer o U igual a x e o V' igual a exponencial. Tá? Porque a integral da exponencial é bem facinho de encontrar. Então aqui a derivada de U ó, é 1. A derivada de x é 1. Aqui, para encontrar o V, ó, eu faço a integral de V'. Ó, tá? Então, o V vai ser a integral do exponencial de x. Qual que é a integral do exponencial? É o próprio exponencial. Né? Desde que eu não só tenha variável no expoente. Né? Então, agora eu já posso usar indireto aqui para integração por partes. Então, agora eu vou substituir. Ó. Então, eu tenho lá 2 de 0 a π meios. Vou escrever aqui a integral novamente, né? X exponencial de x dx. Então, agora eu começo com U vezes V. Então, U é x e o V é o exponencial de x. No intervalo de 0, eu não troquei as variáveis aqui, esqueci de trocar as variáveis. Tá? Já vou trocar as variáveis. E depois eu tenho que fazer menos a integral de U', que é o 1, vezes V, que é o exponencial. Eu não troquei, não fiz a mudança, porque quando eu troquei a variável aqui, para x, eu tenho que alterar agora os limites aqui do integral. Né? Então, quando o t for 0, o x vai ser seno de 0. Seno de 0 é 0, né? Quando o t for π meios, né, que é o outro limite aqui da minha integral, né, eu vou ter x igual a seno de π meios, que é 1. Então, aqui os novos limites vão ser 0, 1, 0, 1. Olá, alunos. Então, nós atualizamos aqui os limites, né? 0 e 1, que antes era 0 e π meios. Então, agora vamos calcular a integral. Ó. Então, aqui vou substituir o limite superior, né? 1 para x elevado a 1, menos, substituir por 0, né? E 0 vezes elevado a 0, menos, aqui está certo, né? Menos a integral do exponencial, que é o próprio exponencial, no intervalo de 0 a 1. Então, eu vou ter 2 vezes, aqui dá e aqui vai dar 0, né? Nem precisa pôr. Então, aqui substitui o limite superior, faltou x aqui, né? Fica 1
menos e elevado a zero, que é o limite inferior. Então, tenho aqui 2 vezes e elevado a 1 menos e elevado a 1, menos vira mais, né? 1. Então, aqui vai eliminar 2 vezes 1, 2. Então, esse é o cálculo da integral, né, de 0 a 2π, né? Então, você observa que sempre é bom você observar a função. Às vezes a função quando a função é muito grande, é possível trocar por uma outra variável, né? Daí você tem que atualizar sempre, né, os limites, né, da integral definida, né? E quando você tem produto, né, você pode utilizar a integração por partes. É claro que sempre é mais fácil utilizar a substituição, né? Mas tem casos que você é obrigado a utilizar a integração por partes. Ok? Bons estudos a todos os alunos.